Olá, queridos alunos, mais um encontro nosso. Dizer que é um prazer estar com vocês. Meu nome é professora Érica e falaremos hoje da imunidade adquirida. Assistam o vídeo da imunidade inata primeiro, para você entender o processo como um todo, ok? Então vamos lá? Então, lápis e caderno e vamos para as anotações. Vamos colocar os slides aqui para vocês, para que a gente tenha, né, uma aula super nota 10. Então vamos lá. Então, a gente falou muito na nossa aula anterior sobre a imunidade adquirida, então aquela que age imediato, né? Então, se você já estudou a aula anterior, vai lembrar agora comigo sobre que os principais pontos da imunidade inata, né? A imunidade inata, ela é aquele reconhecimento celular das principais células macrófagos e neutrófilos, que reconhece por seus receptores PAMP-PR e desencadeia, né? Tanto a fagocitose, que é aquele processo para eliminação dos micro-organismos, quanto também a resposta inflamatória propriamente dita e até mesmo, né, os sinais cardeais da inflamação. Também a gente consegue entender melhor sobre a diferença entre inflamação crônica e aguda, não é mesmo, turma? Então, agora eu vou falar da adquirida. A adquirida é o que acontece? É uma resposta que acontece quando a resposta inata não foi tão efetiva, tá? Então, precisa continuar essa resposta. Então, qual que é o principal objetivo, né? Que o objetivo da resposta imunológica como um todo, né? Mas a adquirida tem um papel fundamental que é a proteção. E para isso, nós precisamos pensar, né, na imunidade protetora. E imunidade protetora, o que é isso, né, professor? Então, temos a imunidade ativa, né, e a passiva. Então, a imunidade ativa, gente, é aquela, né, onde a gente tem propriamente dito, né, ou um fragmento do DNA, daquele ácido nucleico, ou também, né, tenhamos o microorganismo propriamente dito. Quando eu falo isso, temos essa exposição, vem do quê? Vem essa exposição do agente propriamente dito ou da vacina, né? Então a vacina tem esse propósito de imunidade protetora. Quando eu penso na imunidade passiva, é um pouquinho diferente. Nós temos sim a resposta imunológica efetiva, mas é diferente. Então, isso não é vacina, é soro. Porque no soro nós temos, né, anticorpos, né, para que o organismo atue mais rápido, efetivo. Então, quando que o indivíduo entra em contato com o soro, né? Quando, por exemplo, ele sofre um acidente e tem uma ação, por exemplo, do tétano, né? Precisa tomar, né, aquele soro do tétano. Então, a gente precisa o quê? Ter, toda vez que tem esse tipo de machucado, toma esse soro, que é uma vacina, entre aspas, né, gente? Quando a gente pensa. Então, a gente precisa de toda vez entrar em contato, porque não é residual. Então, a gente não tem memória quando toma-se soro, por exemplo, numa picada de cobra, né? Ou de escorpião. Então, quando o paciente ele tem, né? Ele precisa ser submetido a esse soro, há uma efetividade na resposta, porém não é residual. Diferente de quando a gente está sempre em contato, né, com os antígenos, que aí sim temos a memória, né, e também quando tomamos a vacina, certo? Então, aqui ilustrações para vocês, né, da vacinação e da infecção, que eu acabei de falar para vocês, da imunidade ativa, e também aqui exemplos, né, da imunidade passiva. Ah, lembrando que, né, no processo, né, quando tem-se, colocar aqui para vocês, né, a transferência que a gente fala tanto, né, de tanto que é importante, né, a transferência de anticorpos, né, materno para o feto, também é uma imunidade considerada passiva, tá? Porque ela é temporária. O mesmo acontece
né? Quando tem-se o aleitamento materno. Por quê? Tem-se a passagem, tem aquela resposta, mas ela não é residual, então ela é uma proteção momentânea e por isso é tão importante, certo? E o que eu falei para vocês, a passiva está diretamente relacionada a uma picada de cobra, de escorpião, por exemplo, quando tem um acidente, quando há um acidente, por exemplo, com ferrugem, né? Pregos enferrujados, cerca, né? E aí o paciente acaba tendo aquele rompimento da barreira e pode acontecer de ter, né, o processo infeccioso instalado. Então, vai lá no posto, vai lá no centro médico e lá tem o soro, então não é vacina, tá? Então, para a gente entender toda essa evolução que aconteceu, e isso é historicamente conhecido, então, com o passar dos anos, foi entendendo melhor sobre essa resposta, as respostas imunológicas, né? As respostas que o corpo faz frente a determinados agentes. Então, nós entendemos que temos a imunidade inata e imunidade adquirida. E a imunidade adquirida, ela é dividida em duas principais vertentes, que é a imunidade celular e a imunidade humoral. A humoral, gente, é a produção de anticorpos, que ela é presidida pelos linfócitos B. Então, anotem aí. Quem produz os anticorpos? Produção de anticorpos são realizadas pelo linfócito B na resposta humoral, na resposta adquirida, certo? E temos a imunidade celular. Para que serve isso? Se a gente já tem macrófagos e neutrófilos fagocitando, que precisa de outros processos para o mesmo objetivo, para eliminar o micro-organismo. E essa resposta celular é realizada pelos linfócitos T. Temos dois tipos de linfócito T: o linfócito T citotóxico e o linfócito T auxiliar. E o nome deles não diz muito, que eu vou explicar para vocês. Vou explicar agora para vocês sobre a imunidade humoral, que é a produção de anticorpos. Então, o anticorpo ele tem esse formato de Y, tá? Então, ele é constituído por cadeias pesadas, cadeias leves, né? Então, há uma estrutura. Para quê? Para que tenha a sinalização e também a interação com os agentes infecciosos, tá? E importante também falar que existem classes de antibióticos. Então, nós temos o IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. E temos subclasses também, tá? Mas queria que vocês entendessem que existem anticorpos específicos, né? Anticorpos que reagem imediato, tá? E para isso, para que ocorra essa resposta, né, é importante que nós entendemos que existem receptores. Então, tudo em imunologia tem tudo a ver com essa sinalização celular por receptores. Então, aqui uma ilustração onde nós temos a interação do anticorpo. À esquerda temos uma célula do hospedeiro, então aquela parte de baixo, né, que é a porção FC do Y, está ligado na célula do indivíduo, e a porção FAB está interagindo com o anticorpo. Então forma essa estrutura: célula, anticorpo e o antígeno, tá? Que é, por exemplo, uma bactéria. Então, essa interação é importante porque vai ajudar, colaborar no processo celular que nós veremos, tá? Então, para que você entenda sobre anticorpos, eu já falei para vocês que é importante a gente entender, né, que ele tem essas porções e que existem classes. E essas classes, gente, vou colocar aqui para vocês maior, para vocês entenderem. Essas classes, a IgM, a IgD, a IgA, a IgG, são específicas. E está até circulado para você, escrito aí, pontes de disulfeto. É importante verificar que cada tipo, observem, pessoal, cada tipo de imunoglobulina, também chamada de anticorpo, né, tem diferença nessa ponte de sulfeto, tá? Então, nós temos diferenças na constituição dessas imunoglobulinas e elas são muito efetivas nessa resposta de proteção. Agora,
Anote aí essa parte muito importante que eu vou falar para vocês. Qual que é a primeira imunoglobulina? Ou seja, qual é o primeiro anticorpo que é produzido pelo corpo? Então, é muito importante que a gente entenda isso. A imunidade é primeiramente, né, constituída pelo anticorpo IgM, tá? E depois, estou falando desse processo infeccioso que a gente está falando, e também depois nós temos a IgG, tá? Que é a imunoglobulina mais específica de uma resposta um pouco mais tardia. Então a gente tem essa diferença que é muito importante e crucial para que você entenda, por exemplo, um processo patológico. Então, se eu quero saber se o meu paciente está com um processo patológico, a infecção no momento, a dosagem tem que ser de IgM. Se eu quero saber se o meu paciente já teve aquela infecção, ou até mesmo a gente, né, para a gente entender um diagnóstico nosso, né? Então, o que vai ser pesquisado lá no laboratório? A imunoglobulina IgG. Então, olha só, vamos pegar um exemplo que sempre é bom que deixa tudo muito mais claro, né? Então, nós temos por exemplo, num diagnóstico neonatal, a gestante faz aquele acompanhamento. Vamos supor que eu preciso saber se aquela paciente está com toxoplasmose, que sabemos que é um verme muito, é, um parasita muito grave, que infecções durante a gestação pode levar até a criança, o bebê, né, com cegueiras, hidrocefalias e várias consequências, né? Então, eu preciso saber. Eu preciso acompanhar essa gestante. Então, eu quero saber se ela adquiriu, se ela está com a toxoplasmose. Então, será um pedido de exame de toxoplasmose IgM. Se eu quero saber se essa nossa gestante já teve toxoplasmose, ou seja, se ela tem uma memória residual, se ela está protegida contra toxoplasmose durante a gestação, vai ser a pesquisa de toxoplasmose IgG, tá? Então, isso é muito importante, é isso que eu queria passar para vocês, que essa diferença das classes é importante também para a gente entender o processo patológico, tá? Então, a imunidade humoral constitui dessa maneira. Vamos seguir agora mais um passo. Então, quais os objetivos do anticorpo? A gente, toda a nossa vida, a gente tem aquela imagem do anticorpo protegendo o corpo, né? Até aquela imagem dos soldadinhos, etc. E é isso mesmo, confere proteção. Mas o anticorpo não age sozinho por si próprio, né? Como que acontece esse processo, né, de realmente a efetividade dessa resposta humoral, né, dessa resposta de proteção? E para isso tem a resposta celular. Então, fiquem ligados aí, vou colocar maior aqui para a gente entender. Então, a resposta adaptativa, né, ela constitui de dois pontos principais, que é a humoral, que nós acabamos de falar, e também a celular. A resposta celular, gente, também se subdivide em duas respostas, que é a resposta do linfócito T auxiliar, como nós podemos ver aqui na nossa ilustração, que é essa resposta, gente, dessa célula vem primeiro de um microorganismo que é o microorganismo que está fagocitado, né, na célula, né, ele está dentro da célula e essa célula vermelha, que é o linfócito T auxiliar. E que a gente entende? Já que ele é auxiliar, ele vai auxiliar, né, para sinalização, para que ocorra com mais efetividade o processo de fagocitose. Um pouco confuso, né? Não, mas vamos lá que nós vamos chegar lá. Então, a resposta do linfócito T auxiliar, que é? É auxiliar
Aquelas células, sim, aquelas células que a gente entendeu lá na imunidade inata, então está tendo aquela explosão, aquele reconhecimento PAMP-PRR dos receptores. Temos uma série de bactérias dentro dessas células fagocíticas, né? Dentro de macrófago, dentro de neutrófilo. E aí precisa dar mais efetividade. O linfócito T auxiliar se liga, olha a terceira ilustração, um pouco mais abaixo na imagem, o linfócito T auxiliar se liga nessas células, né, fagocíticas e ativa com maior efetividade o processo de fagocitose, ajudando sim, né, na eliminação do micro-organismo, certo? Já um pouquinho mais, vamos visualizar agora a outra coluna da imunidade celular, que é um pouquinho mais à nossa direita, né? Então, nós temos algumas situações que algumas bactérias, alguns micro-organismos, né, até mesmo os vírus, né, pessoal, são seres intracelulares obrigatórios. Então, em algumas situações onde aquele patógeno está dentro de uma célula do nosso organismo, vamos supor, dentro de uma célula pulmonar, dentro de uma célula cardíaca, né? Está incluso, né? Está dentro de uma célula. Então, por algum motivo, pelo processo patológico, por exemplo, uma pneumonia, aquela bactéria está dentro das células do ser humano. Então, está dentro das nossas células. Como que vai acontecer o reconhecimento? Não tem como acontecer o reconhecimento daquele que a gente estudou, PAMP-PRR. Por quê? Porque a bactéria, o fungo, está dentro da célula. Então, o que acontece? Temos o linfócito T citotóxico. O linfócito T citotóxico, ele vai se ligar a essa célula e vai ter a liberação de toxinas. Vai agir, vai destruir aquela célula, né? E vai eliminar aquele micro-organismo, porque não vai ter mais aquela célula. Então, e por tabela acaba eliminando, né, esse micro-organismo. Então, olha só que interessante, né? Então, nós temos as respostas celulares de duas maneiras diferentes. Quando a gente precisa de uma maior efetividade, então tem o recrutamento do linfócito T auxiliar, que vai auxiliar as células fagocíticas, ou quando o micro-organismo está dentro das células do hospedeiro e precisa, de alguma forma, eliminar esse micro-organismo. Então, ocorre o recrutamento do linfócito T citotóxico. Entenderam, pessoal? São duas respostas, né, diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é destruir e eliminar o micro-organismo. Agora, pensa comigo, turma. Será que temos diferenças nessas respostas? Com certeza. Porque quando a eliminação do micro-organismo pelo linfócito T citotóxico, ou seja, ele destrói as nossas células, destrói a célula do paciente do hospedeiro. Então, isso não é positivo. Vai gerar o quê? Uma maior lesão, uma maior destruição, podendo levar ao comprometimento tecidual, o comprometimento das funções do órgão. Vamos pensar numa pneumonia, por exemplo, né? Então, podemos ter uma insuficiência respiratória, né? Olha quão grave isso pode gerar, né? Por causa da destruição da célula do próprio, que é o que nós chamamos de imunologia. Então, olha só essa diversidade. E quando nós pensamos na resposta adquirida, precisamos nos organizar quanto ao tempo. Então, falamos que a imunidade inata vem de algumas horas, né, até 12 horas, né? E a partir de 12, um dia, de 7 dias até 21 dias, nós temos a toda essa resposta que eu acabei de explicar para vocês, tanto a imunidade inata quanto a imunidade adquirida, né? Então ela é estendida por esse período, o período principalmente, gente, de próximo de 15 dias. Então, por isso que vale a pena a gente pensar sobre a quarentena, que vivenciado por nós, por exemplo, né? A quarentena, né, aquela
reclusão, da quarentena que nós vivemos na pandemia, até mesmo, né? É importante nós sabermos que a produção de anticorpos tem um tempo, ela demora para que ocorra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês colocando esse gráfico aqui, né? Quando nós temos necessidade de uma efetividade de uma vacina, né? Só voltando aqui, fazendo um gancho com vocês, é, vamos supor que você vai fazer uma viagem e é obrigatório uma determinada vacina, até mesmo em animais, né? Você vai levar aquele pet, né, com você e precisa de toda aquela organização com veterinário e vigilância sanitária. Por que que precisa? Agora você, na verdade, você já sabe me responder. Por que que a vacina precisa ser tomada pelo menos 15, no mínimo 15 dias antes? Para que a produção de anticorpos, pela imunidade adquirida que você acabou de aprender, tenha efetividade. Então, só depois desse período que eu tenho o platô, né? O máximo de produções de anticorpos, né? Produzidas pelo corpo. Então, muitas vezes acontece, né? De aquela vacina não estar efetiva. Então, eles lá no aeroporto ou até mesmo na rodoviária, algum lugar que você vai fazer uma viagem, né? É uma excursão, etc. É, acaba não dando certo a viagem, tem que ser cancelada. Por quê? Porque você não está imunizado. Não adianta ir tomar a vacina na véspera da viagem, porque aí você não está protegido, né? A mesma coisa com os animais, certo? Então, a gente fazendo esse gancho também para a gente entender sobre a produção de anticorpos, né? A proteção pelas vacinas e a gente entender para nós e também auxiliar, né, as pessoas, que é o nosso comprometimento na saúde. Então, quando eu penso na resposta imunológica como um todo, tem esse gráfico aqui que nos mostra principais, né, 5 fases, né? Então, a partir de 15 dias, quando a gente olha aqui no gráfico, nós temos, né, a superprodução de anticorpos, né, e a eliminação do microorganismo. Então, tudo começa aqui na base do nosso gráfico, da nossa curva, onde nós temos sim a produção de linfócito T, o recrutamento de linfócito B, né? Então, lembrando que nós temos linfócito T e o linfócito T auxiliar e o citotóxico. Então, nós temos a primeira fase, que é o reconhecimento, depois desse reconhecimento, a expansão clonal, que é a multiplicação dessas células, depois a diferenciação, onde a gente acontece a efetividade mesmo daquilo que eu acabei de explicar para vocês, né, que são as funções, né, do linfócito T, frente à eliminação dos anticorpos, né? E lembrando também, gente, que quando a gente tem a produção de anticorpo, essa interação mediada pelos anticorpos, dos linfócitos T, junto com as células, né, é muito mais efetiva. Então, o anticorpo, ele ajuda nessa interação celular, tá? Depois de um tempo, temos também a eliminação, né, quando temos a ação do linfócito T citotóxico, aquela célula que ela foi rompida para a eliminação do microorganismo, ela sofre o processo de apoptose, que nós já falamos nas nossas aulas anteriores, né? Para que ela seja eliminada, e aquela produção de anticorpos e aquelas células que estiveram envolvidas naquele processo, elas são residuais. Então, aquela memória daquele processo que foi passado fica para sempre no organismo. Então, ela fica como células de memória e essas células, linfócito T e os linfócitos B, são muito importantes, além da produção de anticorpos, que ela é desenvolvida ao longo dos anos, né? No final da vida, assim, na fase mais na fase idosa, né, temos uma reduçãozinha, sim, né, da imunidade adquirida, das produções de anticorpos, mas sim temos a efetividade, por isso é importante, às vezes, muitas vezes, tem um calendário
de vacinas de idosos que precisa de reforços vacinais, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Então, toda a nossa história, né, as nossas células que são envolvidas. Então, se eu penso em células, né, envolvidas na resposta inata e adquirida, né, resposta imunológica efetiva, então posso falar para vocês, né, que nós aprendemos nessas duas aulas, existem várias, né, mas as principais são macrófagos e neutrófilos, que são os fagócitos, que chegam, né, efetivamente no processo imediato, né, que vai produzir vai ocorrer a interação, PAMP-PRR com antígeno, desenvolver o processo de fagocitose. Temos também a instalação, por isso, da inflamação, os 4 sinais cardeais da inflamação, não esqueçam disso, o recrutamento celular, toda a produção de mediadores inflamatórios, que são específicos na inflamação aguda e na inflamação crônica. Depois, perpetuando essa resposta necessária, passamos para a fase da imunidade adquirida, que ela está totalmente ligada à produção de anticorpos, que a gente chama de imunidade humoral. A produção de anticorpos, ela é específica, tem memória, e o primeiro anticorpo produzido é a IgM e o segundo é IgG, que é importante a gente entender em que fase está a doença. Outro ponto muito importante é a resposta celular, que está diretamente ligada à produção de anticorpos. Os anticorpos são produzidos pelos linfócitos B e essa resposta celular está ligada aos linfócitos T, que temos 2 tipos de linfócitos, linfócito T citotóxico e linfócito T auxiliar. O linfócito T citotóxico está ligado diretamente quando as células são intracelulares, ou as células não, perdão, as bactérias são intracelulares, os micro-organismos, então precisa uma ação direta na célula do hospedeiro, né? E também o linfócito T auxiliar, que auxilia os fagócitos, né, com essa interação dos anticorpos a cada vez mais interagir, né, e ter uma resposta efetiva, que o objetivo maior é a destruição dos micro-organismos, certo? Então, é importante que tenhamos essa visão geral, né, para a gente entender. Então, estudem bastante, façam, de repente, um mapa mental sobre a resposta imunológica. Se tiverem alguma dúvida, lembrando que meu e-mail é ericadias@claretiano.edu.br. É sempre muito bom estar com vocês, né? A gente estuda junto e avançamos mais e mais. Já estamos, assim, numa fase da disciplina de patologia que nós já estamos em excelência, entendendo mais os processos patológicos. E se tiver alguma dúvida, falem comigo. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço, né? Estaremos juntos sempre e qualquer dúvida, só me chamar. Forte abraço, bons estudos e até logo.